E eu nunca vi, irmãos, aqueles que vêm glorificar a Deus voltar para a casa de mãos vazias. Deus sempre tem uma palavra, uma resposta, uma direção direto do seu trono para a vida daqueles que confiam nele. Amém? Por favor, você que tem a sua Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel, onde foi feita a leitura introdutória desta noite, capítulo 37. Enquanto você procura, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida da pastora, juntamente com seu digníssimo esposo, pastor Isaías. Que Deus abençoe a todos os obreiros desta igreja, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando, agindo, dando aos irmãos graça, força e condições para fazer esta obra com amor e com alegria, como ela tem sido feita. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Quem achou pode sinalizar dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e crescerei carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei-se como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles o espírito. Então me disse: profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um grande e extremo exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Somente até aqui. Podeis assentar no nome de Jesus. Não, tudo bem, obrigado. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler aqui é um texto que nós precisamos entender aonde aconteceu este momento em que Deus levou Ezequiel a profetizar neste vale de ossos secos. Nós sabemos claramente que a primeira explicação em relação a este texto é que esse texto fala a respeito do povo de Deus, o povo de Israel. Esse texto está direcionado ao tratamento de Deus com o povo em relação ao que Israel se estabeleceu em virtude do cativeiro. O Senhor disciplinou o seu povo, permitindo que ele fosse preso no cativeiro e levado para a Babilônia. E segundo o versículo que nós acabamos de ler, versículo 11, Israel estava sem esperança, como aqueles que foram ou são considerados cortados.
Este termo é utilizado porque Israel foi retirado da sua terra, porque o povo de Deus acreditava que Deus jamais permitiria que a sua cidade, a cidade em que o templo foi construído, fosse ou pudesse ser destruída. No entanto, Deus não tem aliança com o templo, Deus tem aliança com pessoas. Se nós não estamos dentro do propósito de Deus, se nós não estamos obedecendo a Deus, Deus permite a disciplina sobre aquele que Ele ama, para que possa haver um retorno, uma restauração. E esta era a consideração de Israel. Israel estava se sentindo completamente cortada. E Deus estava direcionando Ezequiel a esta profecia, através desta visão, para dizer que Deus é poderoso para restaurar a Israel. Que da mesma maneira como eles se enxergavam como ossos que estavam no meio de um vale, Deus era o Senhor que poderia fazer com que cada osso se encaixasse ao seu osso. Isto Deus estava referindo-se claramente às tribos que estavam dispersas. Cada osso se encaixaria a seu osso e eles se colocariam de pé como um exército. Nós sabemos que esta profecia também está voltada para a mensagem que Deus deu para Israel como nação, aonde o Senhor executou esta profecia, considerando e declarando Israel como nação, e esta profecia já foi cumprida. No entanto, o capítulo 37 começa com uma das maiores experiências do profeta Ezequiel, aonde Deus põe um diálogo entre ele e o profeta, e aonde nós podemos extrair grandes lições para a nossa vida e aplicar na nossa vida. O versículo 1 já começa a dizer que Deus veio sobre ele a mão do Senhor sobre o profeta, e ele pôs em espírito o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Irmãos, se nós estivermos na direção de Deus, nós não escolheremos o nosso caminho. Deus fará com que nós trilhamos o caminho dele. Porque se nós tivéssemos o poder de decidir e fazer escolhas de como seria o nosso amanhã, nós escolheríamos apenas aquilo que é bom. No entanto, Deus, conhecendo a nossa necessidade, Ele nos põe em vales, em circunstâncias difíceis, e através deste vale, desta guerra, desta luta, Deus forja, molda o nosso caráter conforme a sua vontade. Se nós olharmos para este ponto bíblico, nós poderíamos dizer: Ezequiel, se pudesse, não escolheria o vale. Como eu e você, muitas vezes, ou evitaríamos, pularíamos certas etapas da nossa vida. No entanto, nós somos a soma de tudo aquilo que acontece, seja bom ou seja ruim. Tudo que Deus permite acontecer traz para nós uma experiência que de outra maneira nós não conseguiríamos adquirir. E é Deus que põe Ezequiel dentro do vale. É Deus que coloca Ezequiel dentro do vale. Porque se Deus põe alguém à prova, se Deus permite alguém passar por um momento difícil, é porque este Deus também é poderoso para sustentar esta pessoa. Ainda que eu pense, acredite e talvez questione o porquê estou passando pelo vale, Deus, com a sua forte mão, tem o poder de nos orientar sobre os vales da nossa vida e dar as direções que nós precisamos para vencer este vale. É por isso que o Salmo de número 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É nos vales da nossa vida que nós atravessamos, vivenciamos, em que Deus se faz presente, e que se nós pudéssemos escolher, evitaríamos, mas neste vale nós vamos ter experiências com Deus sobrenatural. Neste vale Deus vai revelar o seu poder. Neste vale Deus vai dar uma porta de escape, vai dar uma luz, vai dar uma saída, porque Deus é aquele que põe e garante aonde Ele coloca. O Espírito de Deus aqui colocou Ezequiel no meio do vale, e a Bíblia diz que ele fez Ezequiel andar em redor dos ossos.
Anda, Ezequiel, em redor dos ossos, e vejam como os ossos são numerosos sobre a face do vale. E a Bíblia diz que a percepção do profeta foi que os ossos estavam sequíssimos. Quantos de nós nesta noite não já consideramos que coisas na nossa vida estão de maneira pior do que nós imaginamos? Se nós olharmos com a visão natural, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, o que Ezequiel viu é o que nós vamos ver. Diante de um cenário caótico, triste, difícil, nós vamos dizer, o que nós estamos vendo é apenas ossos, e ossos que são muito numerosos, e ossos que são sequíssimos, porque nós sempre teremos a força de colocar a situação pior do que ela aparece. Então Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele já tinha dito que os ossos eram secos, e Deus pergunta para ele: você acredita que esses ossos podem viver? Em momentos da nossa vida, Deus nos põe à prova de tal jeito que Ele pergunta se no meio daquilo que nós estamos vendo ainda existe fé para acreditar que Ele tem o poder de fazer algo acontecer. Se nós olharmos para a vida do profeta Ezequiel e nós extrairmos uma lição, a primeira lição nesta noite é que no meio de um vale de ossos secos, aonde a palavra de Deus chega, Deus tem o poder de mudar circunstâncias, porque para Deus nada é impossível. Glorificado seja no nome de Jesus. Ele pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos, Ezequiel? Será que nesta noite nós temos a confiança de dizer para Deus que nós acreditamos que aquilo ou aquela área da nossa vida, que ao nosso entendimento é impossível ter uma solução, nós ainda continuamos crendo? Será que nesta noite, se Deus nos perguntar se nós acreditamos ou não que Ele pode curar, que Ele pode abrir a porta, que Ele pode manifestar o seu poder, que Ele pode salvar, que Ele pode dar uma saída, que Ele pode dar uma cura, talvez nós teremos a coragem de dizer: Senhor, eu creio, eu acredito? Ou será que o tempo, as circunstâncias, o que nós vivemos, o que nós vimos, já esfriou a nossa fé a ponto de desacreditar no Deus que está no controle de todas as coisas? Ezequiel vira para Deus e dá uma das maiores respostas desse capítulo. Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes de todas as coisas. Irmão, quando eu não sei responder, eu preciso transferir para Deus que o poder e a sabedoria está no controle dele. Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu sabes de tudo, de todas as coisas. Irmãos, ele dá-nos uma aula sobre o que é conhecer a Deus, porque Deus pode, Deus pode tudo, mas saber é a hora do momento de fazer. Isto Deus também sabe, porque o poder de Deus é controlado pela sua sabedoria. Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes de todas as coisas. Aleluia. E Deus é aquele, irmão, que realmente sabe o momento de agir e de operar. Deus realmente é aquele que realmente sabe o momento de mostrar o seu poder. E que, muito embora a circunstância esteja totalmente do lado avesso, o momento de Deus tem o poder de chegar. E Deus sabe o momento de curar, Deus sabe o momento de libertar, Deus sabe o momento de abrir a porta. Talvez seja hoje que Deus queira manifestar o poder e abrir a porta e curar a enfermidade e glorificar o nome dele através da sua vida, porque não importa o vale que você está, o Deus que está com você no meio deste vale te dá graça nesta noite, te dá força nesta noite, te renova nesta noite, te edifica nesta noite pelo poder do seu nome. Aleluia. O livro de Jó diz: eu sei, Senhor, que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Deus sabe o momento de agir, irmãos. Embora nós tenhamos pressa para que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça, o tempo pertence a Deus sobre todas as coisas.
A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. E por mais que nós tenhamos pressa para Deus agir, o momento pertence a Deus. Deus sabe por que ainda não fez, e Ele tem a explicação para todas as coisas. Então Ezequiel diz: Senhor Jeová, Tu sabe de tudo, Tu sabe se pode viver, Tu sabe se pode colocar de pé, Tu sabe a hora que tem que fazer isto acontecer. Então Deus vira ao profeta e diz: então, filho do homem, profetiza sobre estes ossos. Nós estamos sendo desafiados por Deus nesta noite a que a nossa fé seja maior para profetizar em cima daquilo que nós estamos vendo como ossos secos. Você olha para uma situação e diz: isto não tem jeito, porque os meus olhos dizem que não tem jeito. Mas o crente não foi chamado para andar por aquilo que vê. O crente anda pela fé, e os olhos não podem intervir nas nossas decisões. Você está vendo algo difícil, complicado, mas Deus está dizendo: profetiza em cima disso, libera uma palavra em cima disso, libera uma profecia em cima disso, porque a tua palavra, segundo aquilo que eu autorizo, tem o poder de mudar o cenário do vale. Deus nesta noite está convocando os Ezequiéis que estão presentes nesta noite a ter coragem de dizer: o que eu estou vendo não vai controlar a minha fé. Eu estou vendo um cenário difícil, eu estou vendo um momento complicado, mas eu continuo confiando no Todo-Poderoso. Nós não podemos tributar as circunstâncias da nossa vida, a nossa alegria, a nossa força, porque se nós fôssemos guiados por aquilo que acontece, um dia nós estaremos felizes, outro dia estaremos tristes. Nós devemos usar o exemplo de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as malhadas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Não fomos chamados para ver e crer, nós acreditamos sem ver. Por isso pode ter osso seco, pode ter situação difícil, pode ter porta fechada. O Deus em que nós servimos é poderoso para transformar o cenário onde nós estamos vendo. Deus vai dar nesta noite a alguém autoridade espiritual para liberar uma palavra sobre este vale que você está vivendo, e Deus vai mostrar o poder dele, e sob a palavra do Todo-Poderoso uma grande transformação vai acontecer, um grande mover vai acontecer, uma grande mudança vai acontecer. Ezequiel: poderão viver esses ossos? Senhor Jeová, Tu sabes de todas as coisas. Então profetiza, então libera a palavra, então permita que a tua fé seja expressada pelaquilo que sai da sua boca. Nós precisamos nesta noite ter coragem para não murmurar, não permitir que da nossa boca saia um espírito de murmuração, não permitir que da nossa boca saia palavras de reclamação, mas que saiam palavras de profecia e de vida sobre aquilo que está morto. Eu não sei o que está morto, eu não sei o que está seco, eu não sei o que está travado nem complicado na sua vida, mas você é o profeta do teu vale. Não espere Deus levar outro até a tua casa, até o teu trabalho. Não espere Deus acionar alguém e dizer: vá até aquela casa. Deus está te trazendo aqui nesta noite para dizer: é você que eu vou usar no meio do vale. Eu coloquei você lá, eu vou capacitar você lá, eu vou usar você lá. Você é um instrumento de Deus e tem autoridade para dizer que este vale terá um fim, e o fim desta guerra está próxima pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que este vale está com os dias contados, porque esses ossos Deus vai organizar e vai colocar em pé para a glória do seu Senhor.
Irmãos, a fé precisa ser acompanhada de alguma decisão, de alguma palavra, de alguma postura. Todos os homens e mulheres da Bíblia Sagrada que tiveram fé, eles tiveram uma atitude. A fé precisa ser acompanhada de algo. Nós não podemos dizer que cremos e permanecer da mesma maneira, em virtude do que está acontecendo. Eu creio, mas a postura é a mesma. Eu creio, mas o jeito é o mesmo. Eu creio, mas a maneira é a mesma. Não, a fé, irmão, como a mulher do fluxo de sangue, nós podemos utilizar vários exemplos. Ela disse que creu, se tão somente eu tocar na orla da vestimenta dela. Mas ela não podia ficar em casa, ela precisava sair de casa, ela precisava enfrentar a multidão, ela precisava tocar na orla do Senhor Jesus, porque a fé está ligada às decisões que nós tomamos. O que Deus está dizendo para Ezequiel é: se você acredita, você precisa liberar uma palavra. Se você crê, você precisa liberar algo. Você precisa externar a tua fé. Eu não posso crer e continuar murmurando. Eu não posso crer e continuar desconfiando. Eu não posso crer e entrar na igreja deixando-me, permitindo ser dominado pelo que está acontecendo. Eu preciso materializar através da palavra e da atitude que a minha fé é verdade, que eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: Ezequiel, profetiza, porque eu vou honrar a tua palavra. Profetiza, porque eu vou confirmar aquilo que sai da sua boca. Eu quero nesta noite dizer a alguém que Deus vai fazer cumprir a tua oração dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Deus vai organizar este vale. Deus vai dar vida para a glória do seu santo nome. Mas nós precisamos profetizar. Aí você diz: Gabriel, eu queria profetizar, mas eu estou vendo o vale. Profetize em cima daquilo que está seco. Profetize em cima daquilo que está bagunçado. Profetize em cima daquilo que está confuso. Você olha e a situação permanece a mesma, mas a palavra do profeta não pode mudar, porque as coisas não mudaram. Mantenha a palavra da verdade na sua boca. Mas ainda é um vale. Continue profetizando. Mas ainda está fechado. Continue profetizando. Não mude a tua palavra profética. Não mude a tua fé. Não perca a tua fé, porque o vale ainda é vale. Porque no meio de um vale cheio de ossos, Deus pode levantar um exército. E quem está mandando nós profetizarmos é Deus. Então eu estou respaldado na autoridade de quem me mandou dizer. Eu não estou dizendo porque eu quero, eu não estou dizendo porque eu acho, eu não estou dizendo porque... Não é de mim, é do Deus que mandou eu falar. Então, se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou você orar, ore. Porque se Deus mandou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Passa o céu e a terra, mas a palavra deste Deus permanece. A Bíblia diz que eu profetizei, segundo diz Ezequiel, como se me deu ordem. Então diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, eis que vou dar nervo para vós, eis que vou fazer crescer carne. Vai aparecer carne, vai aparecer pele, vai aparecer nervo, e eu vou colocar o Espírito em vós. Vai ter pele, vai ter nervo, vai ter carne e vai ter o Espírito. 4 coisas vai ter nos ossos. Sabe o que significa isto? Deus é poderoso para cumprir a profecia, sim. Deus é poderoso para honrar a palavra, sim. Mas Deus também trabalha por etapas. Se nós percebermos a profecia de Ezequiel, ele disse: eu vou fazer a carne. Não vai aparecer tudo junto. Primeiro vai vir a carne, depois vai vir o nervo, depois vai vir a pele. E talvez você não esteja vendo, mas Deus já está trabalhando. Talvez Deus já esteja dando sinais de que algo já está acontecendo. Talvez não vai ser instantâneo, talvez vai ser progressivo. Cada dia você vê uma mudança, cada dia você vê uma ação, cada dia você vê algo acontecendo diferente. O que é isso? Está crescendo pele, está crescendo carne. O que é isso? É Deus no meio da palavra profética mostrando que Ele tem poder para agir.
E a Bíblia diz que ele disse: eu profetizei se como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Começou a haver um movimento no meio do vale, começou a acontecer algo no meio do vale. E o que aconteceu? Cada osso se ajuntou ao seu osso. Aleluia! Irmãos, eu gostaria de compartilhar com esta amada igreja que Deus é poderoso para colocar tudo no seu devido lugar. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria de dizer algo. Não se preocupe, se você colocar ela na mão de Deus nesta noite, o Deus que nós servimos é poderoso para colocar tudo no seu devido lugar. O joelho se encaixou na perna, a perna se encaixou no pé, o pé se encaixou no fêmur, o fêmur se encaixou na coluna, a coluna se encaixou, a mão se encaixou no braço, o braço se encaixou, aleluia, no ombro. Sabe o que Deus está dizendo? Ele pode organizar aquilo que está desorganizado. Talvez a sua vida está como este vale, toda fora de ordem, mas se nesta noite você confiar em Jesus, se nesta noite você entregar a sua vida em Jesus, Ele vai dizer algo a você. Eu vou colocar, eu vou fazer soprar um vento, eu vou trazer um ruído, e vai haver um grande movimento. Só que não é um movimento de desordem, é um movimento de ordem, porque Deus não trabalha na bagunça, Ele trabalha na organização. Ele organiza a casa, Ele organiza a mente, Ele organiza o corpo, Ele organiza o espírito, Ele organiza a alma. Ele está dizendo: eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer isto a esta igreja. É tempo de Deus organizar aquilo que está desorganizado na sua vida. É tempo de Deus regular a sua saúde. É tempo de Deus trazer resposta para a sua vida nesta noite. Cada osso vai para o seu osso. Irmãos, tem algo neste texto que me chama muita atenção. Ezequiel não põe a mão para organizar, pastor, os ossos. Ezequiel não põe a mão no pé para colocar no seu lugar. É Deus dizendo: a nossa missão não é mudar as pessoas, a nossa missão é orar pelas pessoas, a nossa missão não é pôr a mão aonde só Deus tem o poder de mudar. Não adianta nós queremos fazer aquilo que só milagre faz. Deus está dizendo: a sua missão é profetizar, a sua missão é falar, e a minha missão é colocar tudo no seu devido lugar. Alguém pode adorar a Jesus nesta noite? Alguém pode levantar as mãos por um minuto? Se você acredita que o Deus que esta igreja serve põe tudo no seu devido lugar, levante as mãos por um minuto, abra sua boca e glorifique a Jesus Cristo nesta noite, porque Ele está. Aleluia. Luga séria. Deus está dizendo a alguém: não acelere o processo. Não é para pôr a mão, é para orar. Não é para fazer com a tua mão, é para deixar eu fazer do jeito que eu quero fazer. Vai ter ruído, mas vai ter resultado. Vai ter ruído, mas vai ter resposta. Ezequiel disse: quando eu acabei de profetizar, eu ouvi um barulho, e este barulho já era o barulho de algo acontecendo. É Deus dizendo a esta igreja: eu vou honrar a palavra que sair da sua boca. Vai tudo para o seu devido lugar. Vai tudo para o seu devido lugar. Vai tudo para o seu devido lugar. Se Deus organiza o osso, irmão, o que Ele não faz com a nossa vida? Vire carinhosamente para alguém que está do seu lado e diga para ele: fique tranquilo.
Profetize e confie no Deus que mandou você profetizar. Porque vai tudo para o seu devido lugar. Que este ano ainda seja o tempo de Deus colocar tudo. Aleluia, eu sinto uma inspiração de Deus aqui nesta noite. Eu sinto um agir do Espírito Santo de Deus aqui. Algo que talvez esteja bagunçado para o homem, e o homem diga: não tem jeito, não se preocupe, Deus vai colocar tudo, aleluia, no seu devido lugar. A providência vai chegar no momento certo, a resposta vai chegar no momento certo, o recurso vai chegar no momento certo. O Deus que mandou profetizar coloca tudo no seu devido lugar. Cada osso se ajuntou ao seu osso. E olhei, e eis que os nervos sobre eles, vieram nervos sobre eles, vieram carne sobre eles, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Deus estava dizendo, mostrando, que colocaram o exército com pele, com nervo, com osso, no lugar, seria algo que só Deus poderia fazer. Mas Ezequiel disse: eles receberam aquilo que aparentemente é algo que deixou o exército pronto, deixaram os homens prontos. Eles estavam prontos, mas estavam caídos. E Ezequiel percebeu que faltava neles, mas não havia neles o Espírito. Então Ezequiel está dizendo: eles estão aparentemente bem, está aparentemente perfeito, mas está faltando alguma coisa. Isto serve para nós de uma maneira muito profunda. O nosso Deus, Ele não deixa nada pela metade. O nosso Deus não para no processo. O nosso Deus está sempre trabalhando. E versículo 9 diz: e ele me disse: profetiza o Espírito. Profetiza novamente, profetiza o Espírito. E diz: ó Espírito que sopra dos quatro ventos. Irmãos, Deus estava dizendo a Ezequiel que tudo aquilo que ele estava fazendo ainda não estava completo. O Espírito iria vir sobre aqueles homens na visão, e eles se colocariam de pé. Paulo diz assim: aquele que colocou em vós o querer é o mesmo que dá o efetuar. O Senhor é aquele que começa a obra e termina. Deus não para no meio do processo. E eu quero nesta noite liberar esta palavra para o seu coração. O que Deus deseja fazer na sua vida não vai ficar pela metade. Os planos de Deus na sua vida não ficarão sem conclusão. O exército aparentemente estava bem, mas não estava, faltava algo. E Deus sabe o que falta para completar aquilo que Ele te prometeu. Nós estamos no culto da vitória, e talvez seja hoje o dia que Deus queira completar a obra na vida de alguém. Talvez hoje seja o dia que Deus deseje completar a ordem, e a Bíblia diz que Ele diz: profetiza novamente sobre o Espírito. E profetizei como se me deu ordem, e veio o Espírito sobre este exército, e eles se colocaram de pé, e ali estava diante de mim um grande exército extremo. Deus estava falando para Ezequiel que Ele é poderoso para colocar projetos que estão deitados de pé, que nesta noite aquilo que está caído na sua vida, o Espírito da verdade coloque de pé, o Espírito de Deus coloque de pé, o Espírito Santo levante, acenda novamente, ajude novamente, restaure novamente
implante na sua vida aquilo que está de pé, porque o Espírito de Deus está operando neste culto, o Espírito de Deus está agindo neste culto, o Espírito de Deus está se movendo neste culto. Alguém sente a presença dele nesta noite? Deus vai completar o que começou a fazer na sua casa. Deus vai completar o que começou a fazer na sua vida. Deus vai completar o que começou a fazer na sua família, no seu trabalho, nesta igreja. Deus vai concluir aquilo que Ele prometeu. Os projetos de Deus não serão impedidos. Os planos de Deus não serão frustrados. Deus vai completar a obra e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu acredito que testemunhos serão contados neste altar, porque Deus decidiu completar aquilo que Ele falou que iria fazer. Deus não parou de agir, Deus não parou de trabalhar. Ele vai até o final e vai dar vitória. Crente aqui nesta noite para a glória do Senhor. Ezequiel viu dois momentos neste vale. O vale era o mesmo, só que no início era um vale de ossos e depois era um grande exército. Para a glória do nome do Senhor, eu tenho certeza que o mesmo Deus que permitiu com que você olhasse para essa circunstância primeiro e enxergasse um vale de ossos, Ele vai ser o Deus que vai te fazer ver com os teus olhos que os ossos que eram ossos agora se transformaram em exército. E com os teus olhos você vai contemplar a ação de Deus e vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesta noite? Aleluia. Pregador, o que eu preciso fazer para que isso aconteça na minha vida? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa permitir que Deus faça uma obra na sua vida. E como eu faço isso? Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus Cristo nesta noite. Permita que Deus haja. Permita que Deus tenha liberdade em governar os teus passos, em dirigir a tua vida. Portanto, se tem alguém nesta noite que já ouviu o amor de Deus, sobre o amor de Deus, e entende nesta noite que o Deus que ama cuida, o Deus que ama protege, o Deus que ama guarda, o Deus que ama livra, e que esta noite é a noite que Deus preparou para a reconciliação. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que deseja retornar para Cristo ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador nesta noite. Jesus deseja transformar a sua vida. Deixe o Espírito de Deus agir. Confie no Deus Todo-Poderoso, que no meio de ossos secos Ele pode formar um exército para a glória do seu santo nome. Você é o alvo do milagre de Deus. Você é o alvo do amor de Deus nesta noite. O Senhor Jesus entregou a vida por você e ressuscitou por você para te dar o direito de ser chamado filho de Deus, se você crer assim. Em nome de Jesus, se existe alguém em nosso meio que deseja tomar esta decisão confiante em Cristo Jesus, a oportunidade está aberta. Esta é a chance de ter o teu nome escrito no livro da vida. Fique à vontade, porque esta oportunidade não é por força e por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te dar graças pela tua igreja e pedir, ó Deus, que os teus planos, os teus projetos sejam concluídos na vida de todos aqueles que estão aqui, ó Pai. Tu tens o poder de fazer e tu faz com excelência a tua obra. O teu Espírito move, o teu Espírito faz, o teu Espírito trabalha. O teu Espírito tem total liberdade em agir, ó Deus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o teu povo, Jesus, é a tua noiva. E nesta noite, Senhor, o teu povo acredita que não importa o tamanho do vale, importa o Deus que está conosco no meio deste vale.
como tu deu, ó Deus, esta visão em Ezequiel, e tu garantiu este profeta, Deus, no meio desta experiência, garante o teu povo também. Dá, ó Deus, nesta quinta da vitória, uma palavra de vitória para o coração de cada pessoa nesta noite. Eu oro isso porque eu confio e creio que o nome de Jesus será glorificado a partir deste milagre, desta vitória. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Amém. Só para Jesus pode ser mais forte. Aleluia.